Neste exato momento, em algum lugar do interior do Brasil, tem uma colheitadeira gigantesca operando numa lavoura. E, assim, com uma precisão na casa dos centímetros. Nossa, centímetros mesmo. É impressionante. Exato. O operador tá lá dentro da cabine, claro, mas ele, tipo, mal toca no volante. A máquina está sendo guiada e controlada por robôs metálicos, satélites, né, voando a milhares de quilômetros por hora lá no espaço sideral. A uns 20 mil quilômetros de altitude, para ser mais exata. Pois é. Parece cena tirada de filme de ficção científica, mas é a realidade absoluta de como a nossa comida é produzida hoje. É a consolidação total do que a gente chama de agricultura 4.0. Porque, olha, durante milênios, o trabalho no campo dependeu quase que exclusivamente da intuição, sabe? Aham. Aquela coisa do conhecimento passado de pai para filho. Isso, aquele conhecimento empírico mesmo. O agricultor olhava para o céu para prever se ia chover ou, sei lá, pegava um punhado de terra na mão para sentir a umidade. O que tem o seu valor, claro. Com certeza tem. Mas hoje essa intuição deu lugar a camadas invisíveis de dados espaciais. Quem opera uma fazenda moderna não está mais apenas plantando sementes. Tá gerenciando dados. Exatamente, está gerenciando um fluxo contínuo de informações digitais. E é justamente para entender como o agro se transformou nessa potência movida a dados que a gente vai fazer o mergulho de hoje. Um tema fascinante, aliás, eu sou apaixonada por isso. Eu também sou suspeito para falar. A ideia dessa nossa exploração detalhada é decodificar a tecnologia invisível que traduz o mundo real para a tela do computador. Vamos explorar o geoprocessamento e os sistemas de informação geográfica. Os famosos SIGs, né? Isso. Mas, tipo, para quem nos ouve entender como a gente mapeia fazendas a partir do espaço com tanta exatidão, a gente precisa dar um passo atrás. E para as origens. Porque essa necessidade de representar o espaço não nasceu com satélites agora, certo? Ah, longe disso. Longe disso mesmo. A cartografia, que é a base de tudo que a gente vai discutir aqui, é uma das ciências mais antigas da humanidade. Mais antiga que a escrita, não é? Exato. Ela antecede a própria escrita. Muito antes de desenvolvermos alfabetos, nossos ancestrais já sentiam uma necessidade instintiva de rabiscar na terra. Ou nas paredes das cavernas. Isso. Para demarcar territórios, mostrar rotas de caça, ou, sei lá, onde tinha água. A capacidade de produzir mapas cresceu junto com a civilização. Sem mapeamento não tem comércio. Não tem expansão, não tem rotas seguras e definitivamente não tem agricultura em larga escala. Faz todo sentido. Mas, bom, quando a gente olha para a história, a forma como representamos esse espaço muda muito dependendo do objetivo, né? Muda completamente. Eu fiquei pensando na diferença entre aqueles globos terrestres que a gente tinha na escola e um mapa topográfico complexo. Ah, sim. Se o globo representa a Terra no formato tridimensional, que é o mais próximo do real, por que a gente simplesmente não usa globos super detalhados para tudo? Então, a questão central da cartografia é a escala. E também o que você precisa fazer com aquela informação. Como assim? Pensa bem. O globo é uma representação da superfície esférica numa escala muito, mas muito menor. Ele é excelente para ilustrar fenômenos globais. Tipo rotas de navegação, a inclinação da Terra. Exato. Mas tenta encontrar uma propriedade rural de, sei lá, 50 hectares num globo de mesa. Impossível. Ia ser uma poeira ali. Pois é impossível. Para isso, a gente precisa planificar a informação. E aí entram os mapas. Que já são no papel, planos. Isso, eles representam territórios amplos com aspectos geográficos e culturais, mas ainda assim em escalas pequenas, onde os detalhes finos desaparecem. Entendi. E se quem está lá na roça precisa de detalhes finos, o mapa já não serve. Aí entram representações mais focadas, tipo a carta e a planta, correto? Perfeito. A carta traz uma escala média ou grande, e ela já começa a ser dividida sistematicamente por paralelos e meridianos. Aquelas linhas de grade. Mas o verdadeiro santo graal para o planejamento agrícola direto mesmo é a planta. A planta restringe a representação a uma área muito limitada. Tipo o contorno exato de uma fazenda. Isso.
ou o traçado de uma barragem, as divisões dos talhões de plantio. E justamente por ter essa área reduzida, a planta não sofre os efeitos graves da curvatura da terra. Ah, claro, porque é um pedaço tão pequeno que parece reto. Exatamente. E por isso ela pode oferecer um nível de detalhamento absurdo. E a forma de construir essas representações deu um salto evolutivo gigantesco, né? Porque antes o cartógrafo tinha que ir lá a pé, medir o terreno com instrumentos. Nossa, era um trabalho braçal e demorado. Aí depois fomos para o ar. Começamos com a fotografia aérea feita em nível suborbital. Câmeras presas em aviões voando baixo. A famosa aerofotogrametria. Isso. E aí, juntando essas fotos, o pessoal montava os mosaicos, que era tipo uma colagem visual enorme. Mas uma foto não é bem um mapa, certo? Não, de jeito nenhum. Porque uma foto tem distorção de perspectiva, né? Esse é um ponto crucial. Pensa comigo, se a gente tira uma foto aérea do topo de um morro, a base do morro parece menor e distorcida por causa da diferença de relevo. Sim, a lente distorce as bordas também. Isso. Então, para transformar uma fotografia aérea num instrumento de medição confiável, nasceram as ortofotocartas. Ortofotocartas. Nome bonito. Né? A ortofotocarta é basicamente uma fotografia que passou por um processo matemático muito pesado chamado ortorretificação. Que nome complicado. O que isso faz na prática? Ele remove todas essas distorções de perspectiva e de relevo que a gente mencionou. O resultado é uma imagem que tem o detalhe visual de uma foto, mas com a precisão geométrica de um mapa plano. Caramba! E hoje, claro, a gente evoluiu disso para as imagens de satélite, nível orbital mesmo, que cobrem faixas imensas da Terra de uma só vez. O que nos joga direto no conceito do nosso primeiro grande cérebro tecnológico de hoje, que é o geoprocessamento. Ah, o coração de tudo. Em linhas simples, pelo que eu entendi, seria o conjunto de tecnologias para coletar e tratar todas essas informações espaciais. Integrando tudo. Integrando as fotos, os mapas, o GPS, os radares. Mas olha, eu tenho uma dúvida fundamental aqui. Pode falar. Muita gente acha que geoprocessamento é apenas, tipo, pegar um mapa de papel enorme, colocar num scanner, abrir no computador e dar um zoom. É um mito muito comum. Mas ele faz algo fundamentalmente diferente de um mapa impresso, não é? Totalmente. A diferença entre um mapa de papel e o geoprocessamento é a mesma entre uma pintura de uma paisagem e um modelo físico de simulação climática. Uau, boa analogia. Porque a pintura apenas exibe, né? O mapa é estático, a informação está lá e não interage com você. O geoprocessamento, por outro lado, automatiza análises super complexas. Ele cruza dados, certo? Ele cruza múltiplas fontes de dados e resolve um dos maiores pesadelos da matemática espacial, o formato do nosso planeta. Porque, olha, a Terra não é uma esfera perfeita. É aquela velha história de que a Terra parece mais uma batata rodando no espaço. Perfeito. A analogia é exatamente essa. A Terra é um geoide irregular. Ela é cheia de achatamentos e deformações gravitacionais. Uma batata espacial. Isso, e tentar esticar a casca dessa batata num plano bidimensional, tipo um papel ou a tela do PC, sem destruir as proporções das distâncias, exige cálculos monumentais. Imagino que a área ou os ângulos ficariam todos errados se só achatasse. Exatamente. Aí o geoprocessamento usa modelos matemáticos, que a gente chama de dátons e projeções cartográficas, para corrigir essas distorções instantaneamente. Então não é só um desenho bonitinho. Não mesmo. Ele não mostra apenas o desenho de um rio. Ele te diz o volume do rio, a distância exata até a estrada mais próxima e como a declividade do solo vai direcionar a água da chuva, por exemplo. Tá, entendi. Então o geoprocessamento é essa inteligência que organiza o espaço. Mas para esse cérebro funcionar, ele precisa de matéria-prima. Precisa de dados. Exato. Ele precisa dos dados reais acontecendo lá fora. Como é que essas informações saem da terra, da folha de soja, do trator e vão parar dentro do banco de dados? Esse é o momento em que a gente separa as fontes de aquisição de dados. Existem as fontes primárias e as secundárias. As primárias seriam as direto da fonte? Isso. São aquelas em que o dado é capturado diretamente na sua origem.
Pode ser, sei lá, um agrônomo com um sensor medindo o pH do solo lá no meio da fazenda. Ou um satélite. Sim, um satélite passando por cima e captando a radiação refletida pelas plantas. É a informação em estado bruto. Tá. E do outro lado a gente tem as fontes secundárias, né? Exatamente. As fontes secundárias são dados que já foram processados a partir dessas fontes primárias. Tipo o quê? Mapas antigos, censos agrícolas, tabelas de clima compiladas ao longo dos anos. E voltando o nosso olhar para o cenário brasileiro, que interessa muito para quem nos ouve, a gente tem um ecossistema gigantesco fornecendo essas fontes. O Brasil é uma potência nisso. Não é à toa que o IBGE é um dos provedores mais importantes. Eles pegaram aquelas cartas topográficas feitas nas décadas de 60 e 70 e digitalizaram tudo. Trabalho fenomenal. E além do IBGE, temos o DSG. A Diretoria do Serviço Geográfico do Exército Brasileiro. Isso mesmo. Eles produzem mapeamentos essenciais por questões de infraestrutura e de segurança nacional. E o esforço de reunir tudo isso, todos esses dados, acabou gerando uma plataforma bem legal. A plataforma INDE, né? A Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Ela mesmo. Basicamente, ela padroniza e cataloga essas informações de vários órgãos públicos para que a sociedade possa acessar e usar. Fundamental. E claro, a gente não pode esquecer do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O INPE é vital para o agronegócio e para o meio ambiente. Com os satélites de sensoriamento remoto, eles monitoram desmatamento e os temidos focos de queimadas em tempo real. Mas olha, de todos os sensores de captações primárias que a gente tem, acho que nada teve um impacto tão revolucionário no dia a dia da roça quanto o GPS. Sem dúvida. O Navistar, o nosso famoso sistema de posicionamento global. E para desmistificar como esse milagre moderno funciona, porque muita gente acha que é mágica, a gente precisa quebrar a estrutura do GPS em 3 grandes fatias, ou segmentos. A anatomia do GPS é realmente brilhante. O primeiro é o segmento espacial, que é a tal da constelação de satélites. Os robôs no espaço. Isso. Originalmente, o sistema foi projetado para ter 24 satélites ativos. Eles ficam distribuídos em órbitas bem específicas, completando uma volta na Terra a cada 12 horas. A 20 mil quilômetros de altura, como você falou no começo. Exato. E olha, essa configuração não é aleatória. Ela foi calculada para garantir que de qualquer ponto descampado do planeta exista sempre a visibilidade direta de no mínimo 4 satélites. Para quem acompanha a gente, guarda esse número 4, tá? Porque ele é a chave de tudo. Mas antes de chegar nele, o segundo segmento é o de controle. Isso. São as antenas em terra firme. Geralmente bases militares, né, que ficam monitorando se os satélites não saíram da rota. Ou se os relógios atômicos deles continuam perfeitamente precisos. E por último, o segmento do usuário, que é a antena lá no teto da colheitadeira ou o celular no nosso bolso. Exato. É quem recebe o sinal. Mas aqui entra a pergunta de ouro que eu falei. Por que exatamente 4 satélites? Tipo, se os satélites são tão potentes, um só já não conseguiria apontar um feixe de luz ou um radar e dizer onde o trator tá? É um erro super comum pensar que o satélite encontra o receptor. Não é assim que funciona. Não. Na verdade, quem faz o trabalho pesado é o receptor do usuário, é o seu celular, o seu trator. O satélite só faz uma coisa, ele grita continuamente para o espaço: eu sou o satélite X e estou mandando esse sinal no milissegundo exato Y. Ele só avisa quem ele é e que horas são. Basicamente, o GPS não funciona medindo ângulos, ele funciona medindo distância. E a mágica matemática por trás disso se chama trilateração. Tá, vamos tentar visualizar essa trilateração, porque parece complexo. Se o meu trator capta o sinal de apenas um satélite, sabendo que o sinal de rádio viaja na velocidade da luz, o receptor calcula o tempo que o sinal demorou para chegar, certo? Certinho. Se demorou, digamos, uma fração minúscula de segundo, ele sabe que está a 20 mil quilômetros daquele satélite. Só que existem infinitos pontos no espaço a essa distância. Isso. Formando uma esfera gigantesca ao redor do satélite. O trator pode estar em qualquer lugar da superfície dessa esfera. Ok, uma esfera não ajuda muito. Exatamente. Aí entra o segundo satélite. Ele cria uma segunda esfera gigantesca.
Onde essas duas esferas se cruzam, forma-se um círculo. Ah, entendi. O receptor agora sabe que está em algum lugar na borda desse círculo, mas ainda não é o suficiente para saber o ponto exato. Então a gente chama o terceiro satélite. Quando a esfera do terceiro satélite cruza esse círculo criado pelos dois primeiros, o espaço de possibilidades se reduz a apenas 2 pontos no universo. E a melhor parte é que um desses pontos costuma ser solto no meio do espaço sideral e o outro é a superfície da Terra. Então o trator obviamente está na Terra. Com 3 satélites, a gente já tem a latitude e a longitude. Já sabe onde está no mapa bidimensional? Ésimo? Sim, um simples milésimo de segundo, o cálculo de distância vai errar a posição em centenas de quilômetros. Caramba! Eu estaria plantando soja na cidade vizinha. Pois é. E como a gente não tem como colocar um caríssimo relógio atômico dentro de cada celular ou de cada trator, o quarto satélite entra para resolver a equação matemática e corrigir o relógio do receptor. Ah, ele calibra o tempo? Isso. Além de confirmar a altitude precisa. Assim, a gente tem a posição 3D perfeita e o tempo perfeitamente sincronizado. É uma valsa matemática invisível. Incrível mesmo. Só que tem um obstáculo gigantesco entre o satélite e o trator, né? A nossa atmosfera. Ah, a atmosfera é complicada. O sinal de rádio tem que atravessar a ionosfera, a troposfera, e a gente sabe que a atmosfera não é um vácuo limpo. Ela tem densidades diferentes, tempestades solares, vapor de água. Muito vapor de água. E isso tudo faz o sinal do satélite refratar, sofrer um atraso. E se o sinal sofre atraso, como a gente acabou de ver, o cálculo de distância sai errado. Como a tecnologia do agro resolve isso para não errar o alvo? Esse atraso ionosférico é o maior inimigo da precisão no campo. Pensa numa coisa do dia a dia, olhar para um canudo dentro de um copo d'água. A luz entorta, a imagem distorce. Sim, parece que o canudo está quebrado. O sinal de rádio sofre exatamente o mesmo efeito na atmosfera. E para corrigir isso e chegar àquela precisão de centímetros que a agricultura 4.0 exige, a gente usa receptores de dupla frequência. Os chamados bifrequência. Isso, o satélite envia 2 sinais de rádio simultâneos, mas em frequências diferentes. E como as frequências são diferentes, elas são, atrasadas pela atmosfera em proporções diferentes, certo? Exatamente isso. O receptor do trator compara a diferença de atraso entre o sinal A e o sinal B. Com base nessa diferença matemática, ele consegue calcular qual é a densidade da atmosfera naquele momento exato. Nossa, ele calcula o clima ali no meio do caminho. E determina o grau de erro e subtrai esse erro do cálculo final. É um sistema que se autocorrige em tempo real, limpando todas as distorções. E isso muda completamente o jogo, né? O trator não anda mais em linha reta porque o operador tem os olhos cravados no horizonte. Não precisa mais. Ele anda em linha reta porque o sistema bifrequência cravou a posição dele na Terra com um erro máximo de 2 centímetros. Acaba aquele desperdício imenso da máquina passar 2 vezes no mesmo lugar e jogar o dobro de semente, ou pior, o dobro de veneno na mesma faixa de terra. A diferença entre pulverizar dinheiro pelo ralo e otimizar cada gota de recurso. E, claro, a gente acaba protegendo o meio ambiente, como lençol freático, contra o excesso de químicos. Fantástico. Mas aí, o trator coletou essa posição ultra precisa no campo, colheu os dados de fertilidade, umidade, tudo referenciado pelo GPS, só que essa montanha de informação bruta precisa ser organizada, né? Para virar inteligência de decisão. Com certeza. Sozinho, o dado não é nada. E é aqui que entram os sistemas de informação geográfica, os famosos SIGs que a gente comentou lá no começo. Os SIGs? E, pelo que vi, o SIG não é apenas um aplicativo rodando no celular. É um ecossistema muito mais complexo, montado sobre 5 pilares. Sim, e sem entender esses 5 pilares, o fluxo de dados quebra. O primeiro deles é o hardware. A parte física. Isso. Os supercomputadores que vão processar as informações, os servidores, os drones e até equipamentos mais antigos. Tipo aquela mesa digitalizadora? Lembra dela. Serviu muito para converter o acervo histórico de mapas analógicos em dados digitais. Enfim, o segundo pilar é o software. A inteligência programada, né? Onde temos programas robustos como o QGIS, por exemplo, que é maravilhoso, gratuito e de código aberto,
ou plataformas comerciais gigantescas, Aí a gente tem o Dataware, que é o terceiro pilar. que são os dados geográficos em si, o ouro da operação. E o quarto pilar, os métodos e técnicas, que são as fórmulas analíticas, a estatística que a gente aplica sobre esses dados. Isso. E o quinto pilar, que eu acho que muitas vezes é negligenciado hoje na era da inteligência artificial, o Peopleware. Ah, as pessoas. São os especialistas, os geógrafos, os agrônomos, os operadores. Porque, cá entre nós, de nada adianta o software processar um mapa lindo se quem opera o sistema não tiver a inteligência agronômica de interpretar o que aquilo significa. Exato. O Peopleware é o maestro da orquestra, não tem como substituir. Mas focando na matéria-prima desse maestro, que são os dados, o Dataware, é fundamental compreender como um computador enxerga o mapa. Porque ele não vê como a gente. Não, o software não vê árvores ou rios bonitinhos. Ele processa informações basicamente em dois formatos de dados. O formato matricial, também conhecido como raster, e o formato vetorial. Essa separação assim é muito interessante de visualizar. Para quem está ouvindo, imaginem que o formato matricial, ou raster, é como o piso de azulejos de uma piscina. Perfeito. É uma grade contínua formada por quadradinhos minúsculos que a gente chama de pixels. Uma imagem de satélite ou a foto de um drone geram dados matriciais. A questão é que não é apenas uma fotografia. O computador olha para um azulejo específico e não diz, olha, aqui tem uma folha verde. Ele lê números. Exato. Ele diz, o pixel da linha 10, coluna 20, reflete um valor numérico de infravermelho que indica saúde vegetal alta. É bem por aí. O modelo matricial é excelente para representar fenômenos contínuos que mudam gradativamente pelo espaço. Tipo a temperatura ou o relevo. Isso, a temperatura do solo, a elevação do terreno, onde a transição é suave. Mas, e quando o agricultor precisa saber exatamente onde termina a propriedade dele e começa a reserva legal? Ah, e a grade de pixels falha. Fica tudo meio serrilhado, impreciso. Fica. É aí que entra o formato vetorial. O vetor não usa pixels, ele usa geometria pura. Pontos, linhas e polígonos. É como o desenho técnico de um arquiteto, né? Você traça as linhas invisíveis da fronteira da fazenda no mapa. Uhum. Ou tipo, você marca com um ponto a exata localização de um poço artesiano. Ou desenha com uma linha o eixo de uma estrada por onde vai escoar a safra. E a genialidade do SIG é que ele permite colocar esse desenho geométrico vetorial por cima da imagem de satélite, a matricial. As coisas se juntam. Fim. Mas para essas formas gráficas terem algum significado útil, o sistema precisa saber que aquele polígono não é só um quadrado amarelo brilhando na tela. Ele tem que saber que aquilo é um talhão de milho. Isso, um talhão de milho que foi plantado, sei lá, há 2 semanas. E quem faz essa ponte entre o desenho na tela e a informação é o SGBD, o Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. O famoso SGBD. Olha, para visualizar isso, sempre me vem à mente a imagem de um daqueles arquivos de aço monumentais que tinha em escritório antigo, sabe? Nossa, sim! O mapa que você vê na tela é só o puxador das gavetas. Quando a gente clica num polígono de uma lavoura lá no mapa digital, é como se o SIG abrisse uma gaveta no arquivo de aço. Essa gaveta é uma tabela estruturada. E dentro da gaveta existem várias pastas suspensas. Que são os registros. Exato. Contendo fichas detalhadas com os campos de atributos, o tipo de solo, nível de acidez, o último dia em que choveu ali. O SGBD liga o mundo gráfico espacial a infinidade de informações em texto e números. É uma analogia muito boa, facilita muito. Mas olha, todo arquivo de aço tem um risco embutido. Qual? Se a pessoa arquivar documentos errados, bagunçados ou falsos, o arquivo inteiro perde a credibilidade. Em geoprocessamento, a qualidade dos dados é literalmente a linha tênue entre o lucro e o desastre ecológico. Tem que ter um filtro bom. Muito. Para o dado entrar nesse SGBD e ser considerado de qualidade, ele precisa superar 4 testes rigorosos, 4 barreiras. O primeiro é a relevância. Como assim? A informação sobre, digamos, a incidência de vento
Importa se o seu objetivo é apenas demarcar o tamanho do terreno para o cartório? Provavelmente não. Tá, não precisa encher o banco de dados de lixo inútil. Exato. O segundo é o formato. Os dados vieram do satélite lindo, mas eles são compatíveis com o algoritmo do seu software? Eles conversam entre si? Faz sentido. E o terceiro? O terceiro ponto é a acessibilidade. Você conseguiu o dado, mas você tem os direitos autorais, o embasamento legal ou a chave criptográfica para usar isso livremente? Ah, a burocracia e a legalidade. E a quarta barreira? A quarta barreira é, de longe, a mais sensível de todas. É a acurácia. A precisão da coisa toda. Sim, mas a acurácia é traiçoeira porque tem duas faces. Tem a acurácia de conteúdo, que é perguntar o seguinte: a tabela diz que ali é plantação de soja, mas será que no mundo real não é, na verdade, uma área de pastagem? Alguém digitou errado. E a outra face? A acurácia posicional, que é a tabela certa que ali tem soja, mas as coordenadas indicam que a plantação está a 50 metros de distância do local real. E nossa, eu fico pensando de onde vêm esses erros. Eles não nascem só de um GPS mal calibrado. Não mesmo. Podem ser falhas de digitação durante a tabulação no escritório, o cara erra um número no teclado, ou pior, podem surgir durante o que a gente chama de generalização cartográfica. Espera, generalização cartográfica? Como assim? Pensemos num rio sinuoso. Um rio que faz, 20 curvas acentuadas num trecho bem curto. Tá. Se você for mapear isso numa escala muito pequena, ou seja, visualizando uma área gigante do estado inteiro, se você desenhar as 20 curvas minúsculas, o mapa vira um borrão de tinta. Verdade, fica impossível de ler. Então o cartógrafo, ou o algoritmo do computador, ele suaviza a linha do rio. Ele generaliza para tornar a leitura visual compreensível. O problema é que ao suavizar a curva do rio, a coordenada original muda. Isso. Uma casa que ficava a 10 metros da margem na vida real pode acabar indo parar dentro da água no mapa digital. Se isso entra no banco de dados sem uma checagem posicional, o trator pode receber uma instrução para jogar fertilizante direto dentro do rio. Que exemplo incrível! Caramba! Isso deixa absolutamente cristalino porque a curadoria humana, o peopleware, é tão fundamental antes da máquina simplesmente tomar a decisão e ir aplicando o produto. Com certeza. A máquina não pensa nesse nível. Mas, bom, superando esses erros de digitação, de calibração e de generalização, nós chegamos ao que podemos chamar de estado da arte. O ápice. Quando você tem dados matriciais de alta qualidade e cruzamentos vetoriais precisos, amparados num banco de dados robusto, o SIG revela sua principal magia, que é o conceito das camadas. As famosas layers. A sobreposição de camadas de dados georreferenciados é, de fato, o coração de toda a tecnologia moderna no campo. Sabe uma coisa? Eu sempre acho fascinante comparar isso com aqueles antigos livros didáticos de anatomia. Como assim? Sabe aqueles livros de biologia? O livro não misturava todas as partes do corpo na mesma página de papel para não virar uma bagunça visual, uma gororoba. Ah, sim, lembro. Tinha a página com o desenho do esqueleto, aí você virava uma folha de plástico transparente que tinha o desenho das veias e sobrepunha os ossos. Depois vinha outra folha transparente com o sistema muscular, o sistema nervoso e assim por diante. Olhando de cima, através de todas as folhas de plástico, você entendia exatamente como o osso interagia com o músculo e a veia. O SIG faz exatamente isso com a fazenda, né? É uma descrição impecável. Ele constrói o modelo do mundo real, literalmente camada por camada. Você tem a folha transparente da altimetria, mostrando onde é morro, onde é baixada. Por cima dela vem a camada com análise de nitrogênio do solo. Por cima, o mapa vetorial dos limites da propriedade. E, finalmente, a imagem matricial e infravermelha de vigor da planta, mostrando se a planta está saudável. Tudo empilhado. E quando a gente aplica os métodos de análise espacial, essas camadas conversam entre si. O agricultor deixa de enxergar uma fazenda de 500 hectares como um bloco gigante homogêneo. Ele passa a ver manchas. Manchas, como assim? Em vez de tratar a fazenda inteira com o mesmo remédio, a análise revela uma mancha específica.
Exato. Revela, por exemplo, uma mancha isolada lá no quadrante noroeste, onde a colheita rendeu pouco, o solo está compactado e a altimetria faz a água acumular. O problema está só ali. Isso é a essência da agricultura de precisão, porque se a gente pensar no passado, pela dúvida ou pela falta de tecnologia, a solução do agricultor seria jogar calcário e adubo em todos os 500 hectares. O que era um custo exorbitante e um impacto ambiental super agressivo. Muito desperdício. Hoje, o SIG empacota a prescrição ideal só para aquela mancha específica, envia a instrução para o trator, que é guiado por GPS e bifrequência via satélite, como a gente falou, e a máquina aplica o insumo apenas nos 30 metros quadrados que realmente precisam de correção. É cirúrgico. Reduz custo, protege o solo e maximiza a colheita. Sensacional. Olha, nós fizemos um caminho longo e fascinante até aqui, hein? Demais. Passou rápido. Começamos com a incrível necessidade humana de riscar paredes em cavernas para dominar o espaço e navegamos por toda a jornada de precisão das escalas cartográficas. Passando por mapas, cartas, plantas. Vimos as imagens subirem dos primeiros aviões para as órbitas dos satélites no espaço. Entendemos como 4 robôs a milhares de quilômetros de altura fazem uma triangulação, ou melhor, uma trilateração baseada no tempo de resposta calibrada, para furar as distorções da atmosfera com sinais bifrequência e cravar onde estamos. Resumiu muito bem. E, no fim das contas, tudo isso desemboca nas gavetas virtuais dos Sistemas de Informação Geográfica, os SIGs, misturando pixels e vetores para tratar o solo não mais por quilômetros genéricos, mas sim metro a metro. O que nos deixa bem claro que o GPS e o geoprocessamento deixaram de ser apenas aquelas ferramentas exóticas de navegação de painel de carro, né? Viraram essenciais. Eles se tornaram os insumos de infraestrutura mais estratégicos de toda a cadeia de alimentos. São tão primordiais hoje quanto a própria água ou a semente que vai na terra. Sem dúvida, o que nos leva a uma reflexão muito instigante para encerrar a nossa exploração de hoje. Se a rentabilidade de uma safra hoje e a proteção ambiental dependem muito mais de cruzamentos algoritmos, qualidade de metadados no SGBD e correção de sinais ionosféricos do que simplesmente da potência bruta de um motor a diesel, o perfil profissional de quem vive do campo já mudou drasticamente, né? Mudou demais. É quase inevitável imaginar que o gestor rural das próximas décadas vai precisar entender muito mais de arquitetura de banco de dados e de análise espacial do que da mecânica clássica de um trator. A enxada do futuro já foi forjada, só que em vez de ferro, ela é feita de código de programação, coordenadas espaciais e muita matemática orbital. Sabe as palavras. É um mundo onde quem domina a informação domina a colheita. Uma excelente forma de fechar o nosso mergulho. Quero agradecer demais a todos que pararam para escutar nossa análise detalhada de hoje, descascando com a gente essas camadas invisíveis de tecnologia, que no final do dia colocam comida nas nossas mesas. Foi um prazer. Que essa nossa jornada sirva para manter viva aquela mesma curiosidade intrépida que fez os nossos ancestrais esboçarem o primeiro mapa na Terra batida lá atrás. Para quem nos ouve, continuem sempre questionando o que faz o mundo girar. E até o nosso próximo mergulho.